Lembra quando eu falei para vocês prestarem atenção nas contratações de volantes que o Botafogo iriam fazer? Pois é, Patrick de Paula e Luiz Oyama estão chegando no Botafogo. Mas fica aquela pergunta: dá para os dois jogarem juntos? Eu respondo para vocês depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e a gente está trazendo para vocês mais alguns minutinhos de RB. A gente vai discutir hoje sobre a chegada de Luiz Oyama e também de Patrick de Paula e sobre o fato deles poderem jogar juntos também. Porém, antes da gente começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não estão inscritos aqui na Rádio Botafogo, para vocês clicarem nesse botão aí de baixo e se inscreverem e ativarem também o sininho para receber mensagens e notificações de todos os conteúdos novos que aparecerem aqui na Rádio Botafogo. Lembrando que a gente passou da barreira dos 40 mil inscritos e a gente está rumando agora em velocidade de cruzeiro aos 50 mil inscritos. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se já, aqui agora. Não se esqueça também de deixar o seu like agora. Vamos fazer aquela brincadeira do like preventivo? Você deixa o seu like agora, no começo do programa. E se você não gostar do conteúdo, não tem problema. Lá no final do programa, você pode virar para o dislike e a gente também não fica chateado. Não se esqueça também de comentar aí embaixo se você concordar ou discordar de tudo aquilo que a gente falar aqui hoje nesse vídeo. Beleza? Depois da derrota do Botafogo no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca para o Fluminense, muita gente ficou chateada, muita gente de ressaca por causa dessa derrota. Eu, honestamente, posso dizer para vocês que eu odeio perder, né? Realmente é uma coisa muito chata, mas me incomoda muito mais o fato do Botafogo ainda não ter, pelo menos, ajustado a sua maneira de jogar aquela maneira que o Luiz Castro entende como a melhor. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, depois que eu falar sobre Patrick de Paula e Oyama. Muita gente se perguntando, né, se os dois podem realmente jogar juntos. Quem faria a função de primeiro volante? Quem faria a função de segundo volante? A gente vai tentar entender, eu vou tentar colocar aqui para vocês, tentar jogar um pouco de luz sobre essas questões, sobre essa questão da possibilidade dos dois jogarem juntos e quem faria o quê. Para responder essa pergunta, a gente primeiro tem que olhar para aquilo que vem sendo feito no Botafogo agora, para a gente poder entender por que não funciona e por que essas perguntas estão surgindo, e a gente também vai olhar para aquilo que o Luiz Castro gosta de fazer com suas equipes. Então, campinho aqui na tela para vocês, para a gente entender primeiramente o que está acontecendo no Botafogo. Desde a época de Anderson Moreira, o Botafogo tem uma saída com 3 jogadores, geralmente assim, vamos lembrar, era o Daniel Borges, era o Carli e o Canu, um pouco mais aberto para a direita, para a esquerda. E a gente tinha também, na figura do Carlinhos, uma espécie de um desafogo, ou então, quando tinha o Hugo também, uma espécie de um desafogo para um jogador jogar, para que ele se posicionasse um pouco mais aberto pela esquerda. A gente tinha, geralmente, uma combinação de 2 meias, né, de 2 volantes, geralmente um volante mais pegador, como era o caso do Barreto, que jogou a maioria dos jogos com o Anderson Moreira, e a gente tinha ora o Pedro Castro, ora o Oyama, fazendo justamente essa transição aqui de volante, jogando basicamente como um segundo volante com muito mais movimentação. Barreto geralmente se posicionava para ajudar no desafogo aqui da saída de bola, mas a procura pelo jogador que iria começar o jogo era sempre aqui no Oyama. Então, muitas vezes a gente via um toque de bola entre os zagueiros e o Barreto até que a bola conseguisse chegar no Oyama, para que ele começasse a pensar a construção da jogada, para que o Diego, por exemplo, jogando aberto, às vezes caísse pelo meio e desse espaço também para o lateral esquerdo, ou ora o Carlinhos, ora o Hugo, podendo explorar aqui. E a gente também tinha, geralmente, o posicionamento aqui de um jogador mais aberto pela direita, às vezes era o Ronald, às vezes era o Marco Antônio, todo mundo vai se lembrar, e o Daniel Borges, geralmente, não era muito de chegar no fundo, às vezes ele até aproveitava o espaço deixado pelo Marco Antônio para infiltrar pelo meio, mas isso não era uma frequência. Basicamente, quando o Oyama ou o Pedro Castro achavam a bola, conseguiam ser acionados, a busca pelo Chay era praticamente automática, para que o Chay, sim, posicionado entre as linhas dos adversários, começasse a montar o jogo do Botafogo e a distribuir as bolas, ou então tentar o drible e tentar chutar para o gol. Com a saída do Anderson Moreira e com a entrada do Lúcio Flávio, a gente viu esse sistema no Botafogo, na verdade, regredir. O Botafogo não joga mais dessa forma que o Botafogo jogava com o Anderson Moreira. Basicamente, o que mudou no Botafogo é que, mesmo embora o Botafogo ainda tenha a saída com os 3, continua saindo com Daniel Borges, Carli e Canu, a gente ainda tem a figura aqui de um Jonathan Silva ou de um Hugo praticamente sem função na saída de bola do Lúcio Flávio. E a gente tem
na figura de dois cabeças de área aqui, de dois volantes, ora Barreto e Breno, ora Breno e Fabinho, ora Kaique e Barreto, total falta, né, de aptidão para executar aquilo que o Oyama, por exemplo, executava. Nenhum dos volantes do elenco do Botafogo nesse momento consegue executar aquilo que o Oyama executava na Série B. Com isso, o Botafogo perde muito na saída de bola, porque você tem a figura de dois cabeças de área ou de dois volantes que não têm a mobilidade suficiente e não têm a técnica suficiente para receberem a bola de costas e começar a pensar o jogo a partir daí. Além disso, o Lúcio Flávio insiste em jogar com jogadores como Luiz Fernando, né, completamente inapto para a prática do desporto, e jogando também com o Riquelme, que é um jogador muito voluntarioso, porém é um jogador ainda muito inexperiente e que ainda não tem uma noção exata da ocupação dos espaços, da importância da ocupação dos espaços, e também ainda deixa muito a desejar no último passe, na última bola. O que que muda com o elenco que o Luiz Castro vai ter na mão e o que que muda na maneira que o Botafogo vai jogar e por que que Luiz Oyama e Patrick não somente podem jogar juntos, como devem jogar juntos. A primeira mudança sensível, né, para o Luiz Castro é a saída de bola com o goleiro. E aqui entra uma questão de contextualização, que é uma coisa que o Luiz Castro sempre fala, que ele pode adaptar um time para ter um goleiro com uma saída com os pés melhor. Agora, se ele não tiver essa saída com os pés tão boa com o goleiro, ele vai precisar de dois zagueiros que precisem sair bem com os pés. Por isso a contratação do Felipe Sampaio, aliás, uma excelente estreia contra o Fluminense, e por isso também a provável manutenção do Canu. E aí é que entra a questão dos dois volantes. O Luiz Castro prefere, e assim que ele tem feito, inclusive, que vinha fazendo lá no Aldo Rail, que o seu lateral direito, né, jogue mais espetado ou jogue mais avançado. Como o Botafogo tem dois laterais direitos, como o Daniel Borges e o Saravia chegando agora, ele tem essa possibilidade de jogar com ambos um pouco mais adiantados. Lembrando, a partida que o Daniel Borges fez contra o Fluminense foi muito boa, foi o melhor em campo pelo Botafogo, principalmente pela sua capacidade de atacar, inclusive fazendo aquele cruzamento, o Erisson, para aquela cabeçada do Erisson que ele perde cara a cara com o goleiro. Então a gente vai ver Daniel Borges ou Saravia, seja lá quem for o lateral direito, jogando mais avançado. Com isso, a saída de bola do Botafogo passa a ser feita com dois zagueiros, o Sampaio mais aberto por aqui, o Canu jogando mais centralizado e o lateral esquerdo, atenção, aqui está a nossa maior incógnita, a nossa maior interrogação, o lateral esquerdo fazendo parte da saída de jogo. Por um lado, a gente vai ter a chegada do Patrick de Paula e do Luiz Oyama para qualificar muito a saída de bola, mas é urgente a contratação de um lateral esquerdo, não dá para esperar o Marçal chegar em julho, a gente disputar um campeonato, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro inteiro, sem um lateral esquerdo, porque nem Jonathan Silva, nem Hugo, nem Jefinho podem ocupar essa função aqui, porque nos times do Luiz Castro, o lateral esquerdo joga praticamente como um defensor, como um terceiro zagueiro, sem muita obrigação de subir para o ataque. Por isso que, naquela entrevista que o Luiz Castro deu para a Futuri, onde ele fala da importância dos volantes, que os volantes são os faróis, né, de suas equipes, a gente vai ver no esquema do Luiz Castro que a função de primeiro volante e segundo volante são desnecessárias. Na verdade, a gente tem dois volantes que jogam ocupando as duas funções, alternando, na verdade, as duas funções, dependendo de que lado está a bola. O mais importante é que ambos estejam aptos a receber a bola de costas, né, dos defensores, venha ela do lateral e consiga tocar de primeira, consiga tocar rápido e, principalmente, quando um estiver participando da jogada, o outro se posicionando numa área onde ele consiga fugir da marcação para quando ele receber a bola finalmente, ou do zagueiro, ou então do próprio companheiro aqui do volante, ele tem a possibilidade de fazer lançamentos, bolas longas pelos lados, né? E isso, tanto o Patrick de Paula quanto o Luiz Oyama têm excelentes aproveitamentos nessas duas áreas e, principalmente, a questão de os dois se moverem, né, dentro dos espaços de forma intercalada. Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. Eles fazerem essa movimentação aqui de maneira constante. E a gente vai entender isso quando a bola chegar aqui no ataque. Quando eles conseguem, finalmente, sair com a bola e você tem a possibilidade do seu lateral direito estar jogando espetado,
O que acontece? Daí a contratação do Piazon. O Piazon não vai ser um jogador para jogar aberto na extrema, até porque ele não tem nem a velocidade necessária para fazer esse tipo de coisa. Mas quando o Botafogo estiver jogando de uma maneira posicional, não vai ser a necessidade de uma velocidade, né, que vai ser primordial, mas sim o senso de colocação. Na equipe do Braga, o Piazon jogava por aqui, ó, nessa faixa de campo aqui, pela direita sim, porém não tanto aberto, não tão aberto pela direita, mas ocupando essa faixa aqui do corredor. E isso dá do lateral direito, tanto o Saravia quanto o Daniel Borges, a possibilidade de sempre chegarem ao fundo. Só que isso aqui é um padrão que vai acontecer na direita. E na esquerda? Lembra que eu falei que o lateral esquerdo com ele não é um jogador muito ofensivo? Vai acabar jogando sempre mais recuado, dando, na verdade, um apoio, um refúgio para quando você perder a bola, é justamente a posição do ponta esquerda, né? E é por isso que o Diego Gonçalves, ou então o Vitor Sá, principalmente o Vitor Sá, que está chegando agora para reforçar o Botafogo também, vai jogar aberto nessa posição aqui, onde ele vai ter sempre a possibilidade do 1 contra 1, né? Principalmente porque nessa situação aqui ele é muito veloz e ele também é muito bom nesse tipo de jogada do 1 contra 1 e também podendo chegar no fundo, né? Lembrando que ele é um jogador destro, jogando pela esquerda, porém, diferentemente do Diego Gonçalves, ele vai até o fundo. O Diego Gonçalves tem medo de ir até o fundo. Mas vamos voltar aqui para os dois volantes. Quando o Botafogo tem a bola, olha a vantagem de você sair com o jogo construído dessa maneira, com os dois volantes que sabem construir, e aí você ter a possibilidade de ter o Piazon e o Chay jogando pelo meio, e para aqueles que criticam muito o Chay, esse tipo de jogo, esse tipo de posicionamento para o Chay, principalmente jogando cercado de jogadores muito melhores, vai fazer com que o seu jogo melhore muito. Então, eu não me preocupo com o Chay por enquanto, nem uma partida ruim que ele tenha feito na primeira semifinal contra o Fluminense. Todo mundo aqui sabe que o Chay é capaz de muito mais. Mas o fato é que a gente tem sempre a possibilidade de você jogar com triângulos. E aqui é importante a gente entender que tem triângulo aqui entre esses três jogadores, tem triângulo aqui entre esses três jogadores, tem triângulo aqui entre esses três jogadores, tem triângulo aqui entre esses três, na verdade, quadrado aqui, né? Então é um quarteto, nem é um triângulo, é um quadrado. Você tem triângulo aqui, você tem triângulo aqui, né? Então, quando você está no ataque, você sempre tem a possibilidade, né, de ter um jogo apoiado, né, de ter triangulações pelo lado do campo. Por isso a necessidade de volantes que saibam jogar bola. E do outro lado também é verdade, você sempre tem essa possibilidade de triângulo. Lembra que é aquilo que a gente sempre cobrava, né, do Botafogo, e que por falta justamente da aptidão desses volantes de fazerem esse tipo de jogada, a gente não tinha. E quando você tem esse tipo de triangulação, você sempre tem a possibilidade do seu centroavante jogar de uma forma muito mais móvel. Se, por exemplo, o seu centroavante está esperando a bola aqui e a bola chega no fundo, ele tem sempre a possibilidade, né, de concluir com a bola que vem do fundo. Agora, se essa triangulação, você jogando contra uma equipe muito fechada, você sempre tem a possibilidade do seu centroavante sair da área para contribuir com a armação de jogada. É por isso que o Matheus Nascimento promete muito, principalmente numa equipe como a do Luiz Castro, para que o meia infiltre. Se o meia não infiltrar, até o jogador da extrema, até o lateral direito, e vocês vão ver muito Saravia fazendo esse tipo de jogada, ou então às vezes até o Piazon também infiltrando, mas você sempre tem muitas variações e isso confunde demais a marcação. Só que isso só funciona se você sempre tiver a possibilidade de jogar tanto com Oyama e Patrick de Paula, né, muito firmes no apoio. E aí, as linhas de defesa do Botafogo vão estar sempre muito altas. Os zagueiros, por exemplo, vão ser sempre o desafogo, né? Quando eles estiverem aqui em cima, você pode pensar, mas o time fica muito exposto. Não se eles tiverem a velocidade suficiente para correr para trás. E além disso, se a triangulação aqui estiver muito apertada e a marcação estiver muito forte, dá sempre para voltar para o lateral esquerdo, para que a armação da jogada reinicie com os zagueiros, mas principalmente mantendo sempre o adversário sob pressão. Então, Patrick de Paula e Oyama serão fundamentais para que o Botafogo consiga ter sempre um jogo muito apoiado, sempre com superioridade numérica com relação ao adversário e com qualidade de bola para que a gente consiga fazer as armações de jogadas, as variações funcionarem a nosso favor. Concordam? Discordam dessa minha análise? Coloca aí sua opinião nos comentários.
Se inscreva aqui na Rádio Botafogo, caso você ainda não esteja inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like aí também, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo. A sua participação aqui, o seu like, os seus comentários ajudam demais no crescimento e fortalecem demais o nosso trabalho aqui na Rádio Botafogo, no nosso canal querido, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima, fui!